Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de estrutura das demonstrações contábeis. Estamos na nossa quarta aula, aula de número 4, nosso quarto encontro, onde vamos tratar a respeito sobre DFC, DVA e notas explicativas. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. E na nossa aula vamos entender como funciona a estrutura da DFC, a demonstração dos fluxos de caixa, e também da DVA, a demonstração do valor adicionado. E vamos compreender a função das notas explicativas, que, como eu já falei nas nossas últimas aulas, elas complementam as informações das demonstrações financeiras. E nesse sentido, eu peço a você para que acompanhe comigo no slide, que em relação aos objetivos da nossa aula de hoje, nós vamos, então, conhecer a estrutura das demonstrações contábeis no que tange, no que está ligado às alterações ocorridas na movimentação da empresa, que envolve aspectos numerários em caixa, ok? Então, estamos pensando aqui na DFC. E a distribuição de riquezas também, bem como a aplicação dos valores em forma de riquezas. Vamos entender como funciona a distribuição de riquezas relacionadas ali à DVA. Nesse sentido, vamos compreender a demonstração dos fluxos de caixas, vamos entender também por que a expressão demonstração dos fluxos de caixa traz a palavra fluxos no plural. Vamos ainda proporcionar o conhecimento da demonstração da DVA, do valor adicionado, apresentando ao final da nossa aula de hoje as notas explicativas, compreendendo o quão importantes são as notas explicativas para as demonstrações contábeis. As notas explicativas trazem ali informações complementares. Bem, falando a respeito então da DFC, a demonstração dos fluxos de caixa, cabe lembrar que a DFC não era uma demonstração obrigatória até 2007. Até 2007, a DFC ela só era obrigatória para as empresas de energia elétrica. Com o advento da lei, a Lei 11.638 de 2007, a DFC se tornou um elemento obrigatório, se constituiu ali uma das peças fundamentais para o conjunto das demonstrações contábeis. Então, a DFC ela é de caráter obrigatório para as empresas SA de capital aberto, ok? E ela é altamente recomendável para as pequenas e médias empresas, para as empresas em geral, embora as pequenas empresas, por exemplo, não tenham a obrigatoriedade em elaborar a DFC, a demonstração dos fluxos de caixa. Mas a lei, ela apresentou a obrigatoriedade da DFC para as empresas, ok? Mas ela não expressou a maneira como a DFC deve ser apresentada. E é aí que entra o CPC 03, que trata a respeito das demonstrações dos fluxos de caixa. O CPC 03 vai complementar essa informação trazendo quais os elementos que a DFC deve apresentar em termos de estrutura, como que deve ser, então, a estrutura da DFC. Bom, dando, então, início a esse assunto sobre a DFC, acompanhem comigo no slide que nós temos que a demonstração dos fluxos de caixa, quando utilizada em conjunto com as demais demonstrações contábeis, proporciona informações que habilitam os usuários a avaliar o quê? As mudanças nos ativos líquidos. Se estamos falando de ativos líquidos, estamos pensando naquelas contas de caixa, banco, aplicação financeira de liquidez imediata, isto é, o grupo de disponibilidades, ok? De uma entidade, visando ali observar a sua estrutura financeira, inclusive nos aspectos de liquidez e solvência. Como eu falei, o CPC 03, ele trata da demonstração dos fluxos de caixa. Então, existe um pronunciamento contábil específico para a ADFC, para entender, então, como funciona a ADFC. Mas o que é a ADFC? Qual que é o objetivo da ADFC? A ADFC, ela visa prover informações a respeito de pagamentos e a respeito de recebimentos que acontecem em dinheiro, seja por meio de caixa, seja por meio de banco, provendo assim informações aos usuários da informação contábil, de caráter, de modo que ele possa
entender ali qual é a capacidade financeira da organização. A capacidade da organização em gerar caixa e em gerar equivalentes de caixa. Então a DFC ela visa suprir os usuários da informação com esses elementos relacionados ao caixa. Cabe destacar também que a DFC é a única demonstração que ela é expressa pelo regime de caixa. Todas as demais demonstrações contábeis são expressas conforme o regime de competência. Então, a DFC vai expressar ali todos os numerários de recebimentos, de pagamentos, vai conter dentro dela as transações que foram realizadas no momento do pagamento e do recebimento. Bom, vamos então voltar ao slide para vermos que também a DFC ela é útil, como eu falei, para avaliar a capacidade. Essa avaliação ela é feita pelos usuários da informação. Então, os usuários, ao ter contato com a demonstração dos fluxos de caixa, pode compreender qual é a capacidade financeira da organização em gerar recursos de caixa e em também consumir recursos de caixas. Então, a DFC ela vai mostrar a geração de recursos, mas também o consumo de recursos relativos ao caixa. Permite aos usuários desenvolver modelos para avaliar e comparar o valor presente de futuros fluxos de caixa. Então, os usuários eles podem utilizar a DFC para ter uma noção de como será o futuro financeiro da organização. Cabe mencionar também que a DFC ela favorece para uma flexibilização financeira. É pela DFC que se observa, então, o volume de pagamentos contrabalanceado ali com os recebimentos, vendo a capacidade de geração de recursos e consumo de recursos da entidade, observando sempre do ponto de vista do caixa, ok? Também ela demonstra a maneira como a DFC ela demonstra a capacidade da entidade em honrar os seus compromissos. Será que a organização ela está efetivamente pagando aquelas obrigações de passivo? Será que a entidade está realmente recebendo os direitos que ela tinha constado no seu ativo? Será que ela está recebendo? Será que ela está pagando? A DFC ela vai demonstrar isso. E ela também melhora a comparabilidade dos relatórios de desempenho operacional para diferentes empresas, porque busca padronizar os tratamentos contábeis das transações. Então, ela melhora o aspecto de comparabilidade. Inclusive, isso foi um dos pontos recomendados pelos especialistas ao sugerirem a alteração na lei das SAs, que trouxe, então, a DFC como um elemento de obrigatoriedade. Nós temos ainda, a respeito da DFC, a demonstração dos fluxos de caixa, que essa demonstração, a demonstração dos fluxos de caixa tem por objetivo fornecer informações acerca das alterações ou das mudanças ocorridas no caixa e também nos equivalentes de caixa da entidade para um determinado período contábil. Somente devem constar nesses fluxos, que a gente vai entender quais são esses fluxos de caixa, as operações relativas ao caixa ou aos equivalentes de caixa. Então, se estamos falando a respeito das operações financeiras da entidade, as operações de caixa, estamos preocupados em pensar tudo a respeito do ponto de vista do caixa. O caixa ele vai expressar o posicionamento financeiro da entidade. Ela vai expressar a maneira como a entidade está executando as suas operações no momento dos pagamentos e no momento dos recebimentos, ok? Então, todos os tipos de pagamentos que a empresa realiza, pagamentos para fornecedores, por exemplo, pagamentos para entidades bancárias relativas aos empréstimos que a empresa faz, também vão constar no caixa. Os recebimentos que a empresa obteve por meio das vendas operacionais, a empresa realizou vendas, seja vendas à vista ou vendas a prazo. Todas as vendas, no momento do recebimento, serão constadas na demonstração dos fluxos de caixa. Então, perceba que a demonstração dos fluxos de caixa vai trazer à tona, com detalhes,
toda a movimentação que ocorre nos razonetes do caixa, nos razonetes do banco e nos razonetes das aplicações financeiras de liquidez imediata. Trata-se de uma expressão ali de todo o grupo de disponível, todo o grupo de disponibilidade contida ali no balanço patrimonial, vai ser expressa como uma demonstração contábil. E, como o nome já diz, demonstração dos fluxos de caixa. O que representa, então, essa expressão, esse termo, fluxos de caixas? Vamos ver, então? Acompanhe comigo. Nós temos, só para primeiro reforçar, quando a gente pensa em DFC, nós temos o caixa, temos que pensar do ponto de vista do caixa, que compreende todo o numerário em espécie e depósitos bancários. Estamos pensando, na verdade, nas contas de caixa barra bancos, ok? Então, todas as movimentações de liquidez. Como nós já vimos nas nossas aulas anteriores, os elementos caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata representam os elementos de ativo mais líquidos, que possuem maior liquidez em termos de organização de contas patrimoniais dentro do balanço patrimonial. Então, essas contas, as informações de transações que envolvem essas contas serão expressas dentro da DFC num formato de demonstração, ok? Então, o caixa compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Temos equivalentes de caixa. Equivalentes de caixa são as aplicações em si, de curto prazo, de alta liquidez, ou contas que sejam semelhantes a contas bancárias, sejam semelhantes a outras aplicações também de curto prazo, são equivalentes de caixa. Então, portanto, são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Ou seja, trata-se de elementos que já é praticamente certo que são de alta liquidez, ok? E os fluxos de caixas são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa, ok? Estamos pensando em termos de fluxo. Então, o que é fluxo? Fluxo são os movimentos de entradas e saídas de valores numerários, valores de caixa. De forma semelhante, como nós vimos a respeito da DRE, onde na sua forma mais simples, ela pode ser expressa, a DRE, como receitas menos despesas, igual ao resultado do período. Essa é a forma mais simples. Para a DFC, existe uma forma mais simples também de expressá-la, que é pagamentos menos recebimentos é igual caixa gerado ou consumido no período. Então, nós temos essa comparação entre receita, na sua maneira mais sintética, DRE na sua maneira mais sintética e DFC na sua maneira mais sintética. A DRE, ela é elaborada tendo em vista o regime de competência. A DFC é elaborada tendo em vista o regime de caixa. Então, existem diferenças entre uma e outra. Vou colocar aqui um exemplo super simples. Imagina que uma empresa ela realizou uma venda no valor de R$100, ok? Mas, hipoteticamente, vamos supor que essa empresa ela não teve, para o período, nenhuma despesa, nenhum custo. Então, ela tem lá na sua DRE 100 menos 0 é igual a 100 como resultado. Se essa venda realizada por R$100 for à vista, então, a DFC vai constar um recebimento de R$100. Vai ter lá uns R$100 dando o mesmo saldo dessa DRE. Então, supondo que não houve nenhum pagamento 0, menos os R$100 dos recebimentos, terá então R$100 como um valor gerado de caixa, ok? Só para você entender, imagine agora que esses R$100 tenha sido proveniente de uma venda a prazo. Foi realizada então uma venda a prazo de R$100. A DRE ela vai manter-se igual. Então, R$100 menos 0 é igual a R$100 como resultado do período, lucro gerado. A DFC vai apresentar valores zerados, porque aqueles R$100 da venda ela não foi recebida. Então, pagamentos zeros menos menos R$0, né, igual a 0
na DFC. Então, a DFC ela não vai ter nenhum valor porque aquele valor de R$100 ainda não foi recebido. Aquele valor de R$100 está na conta de contas a receber ou direitos recebíveis, ainda não foi convertido em caixa. Então perceba a diferença entre o momento da competência e o momento do caixa. São momentos distintos, mas comparando, assim como a DRE tem uma estrutura sintética, a DFC também ela possui uma estrutura mais sintética. E segundo os pronunciamentos contábeis e também segundo a lei 11.638 de 2007, a DFC ela pode ser expressa de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais detalhada. Ao invés de expressarmos como pagamentos menos recebimentos é igual caixa gerado ou caixa consumido, podemos organizar as movimentações de recebimentos e as movimentações de pagamentos em grupos de fluxos. A gente vai entender como são esses grupos de fluxos. Acompanhem comigo. Então, nós temos, o primeiro deles, as atividades operacionais, como um dos primeiros grupos. As atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades diferentes das de investimento e de financiamento. Ou seja, trata-se de toda movimentação operacional, tudo aquilo que está ligado à geração de receita da entidade e que envolveu o caixa, são tratadas como atividades operacionais. Então, por exemplo, se a entidade realizou um pagamento para o fornecedor, esse pagamento é considerado como atividade operacional. Então, se a empresa recebeu em função de uma venda realizada, então essa venda realizada, esse valor recebido em caixa, representa atividade operacional. E tudo aquilo que não se enquadrar como investimento e como financiamentos, também são atividades operacionais, ok? Vamos entender o que é investimento e financiamento. Temos atividades de investimentos, que são aquelas referentes à aquisição e a venda de ativos de longo prazo, os ativos imobilizados. Então, quando a empresa ela realiza a venda de um recurso de estrutura, como por exemplo, um veículo, ou um prédio, um terreno, ou algum item de imobilizado, móveis, computadores, essa venda realizada vai ser benéfico para o CAD, pois ela irá converter este bem num valor numerário, então ela vai ter um recebimento acerca de investimento. Mas por que investimento? A palavra investimento está ligado aos recursos de ativo não circulante, os recursos de imobilizado, de investimento, como elementos que gerem benefícios econômicos futuros. Então, esses benefícios econômicos futuros, como traz o conceito de ativo, quando ele é efetivamente gerado, e no caso de ativo não circulante, ele é tratado dentro das atividades de investimento. Então, nós temos dois fluxos aqui, atividades operacionais e atividades de investimento, que pode incluir também outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Além disso, nós temos ainda as atividades de financiamentos, que são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio. Então, aquelas movimentações que vai afetar o capital próprio, como por exemplo, um ágio que a empresa teve e afetou o caixa na sua contrapartida, afetou ali então o seu capital próprio. Esse ágio vai estar registrado como uma reserva de capital, por exemplo. Então, este é um exemplo de atividades de financiamento, ou então no endividamento da entidade, não classificadas como atividade operacional. Não existe uma movimentação de empréstimos. A empresa realizou um empréstimo para financiar as suas atividades operacionais. Ao realizar um empréstimo, a empresa obteve ali recursos em caixa. Então, houve ali um recebimento de recursos em caixa a respeito daquele empréstimo. Então, isso será tratado como uma atividade de financiamento. Então, perceba que existem 3 tipos de atividade e cada uma delas vai compor um conjunto de transações que será chamada de fluxos. Terá, então, fluxos de pagamento e recebimento em cada um desses 3 tipos de atividade. E quando a gente fala a respeito de demonstração dos fluxos de caixa, temos que ter em mente que existem 2 tipos de demonstrações de fluxos de caixa que podem ser expressas.
A primeira é o método direto, que é onde a DFC ela é expressa tendo como base os registros contábeis. Então, o contador, por exemplo, na hora da elaboração da DFC, ele acessa os registros contábeis, ele acessa os razonetes e verifica quais foram as movimentações. E aí, ele organiza essas movimentações, essas transações, conforme as atividades que eu acabei de apresentar a você, conforme esses fluxos de atividades. Então, para fazer a DFC no método direto, é necessário ter um acesso direto aos registros, ter um acesso direto aos razonetes, ao diário da entidade, para que ele possa, então, colocar de maneira direta e pontual todos os itens das movimentações que ocorreram naquele período. Já a DFC no método indireto, que é uma outra forma de se elaborar a demonstração dos fluxos de caixa, ele vai realizar uma espécie de conciliação, uma conciliação entre os valores do lucro líquido, que está lá apresentado na DRE, para a capacidade de caixa. Então, ele vai transformar aquele lucro líquido, aquele valor, em caixa. Ele vai expressar essa transação observando ali quais foram os aumentos ou as diminuições de um período para o outro das contas patrimoniais. Então, é necessário, para a elaboração da DFC no método indireto, ter acesso ao balanço patrimonial com informações de 2 períodos, para que se possa comparar as informações desses 2 períodos e aí elaborar a demonstração dos fluxos de caixa. Eu vou mostrar a você como é a demonstração do fluxo de caixa no método indireto. Acompanhe comigo. Nós temos, então, no nosso slide, um modelo de balanço. Como eu estava falando, é necessário, para fazer a DFC no método indireto, observar ali os períodos de um ano em relação ao outro. É necessário comparar 2 períodos. Então, por exemplo, nós temos no nosso balanço caixa 100 mil e no ano seguinte 150.400. Então, quer dizer que de um período para o outro houve um aumento de caixa, ok? Então, houve um aumento de caixa e esse aumento ele foi positivo. Esse aumento retratado na observância do caixa, ele vai ser expresso pelas outras contas patrimoniais. Então, por exemplo, temos estoques e temos clientes. No caso de clientes, houve uma mudança de um período para o outro de 30 mil para 50 mil. Se houve um aumento dos recebíveis, quer dizer que, em teoria, eu não recebi. Por quê? Porque os valores de contas a receber, no caso de clientes, eles aumentaram. Então, se está aumentando o meu direito a receber, quer dizer que isso ainda não beneficiou o caixa. Estoques. Aumentou a quantidade de estoques de um período para o outro. Se houve um aumento de estoques, quer dizer que esse aumento não beneficiou o caixa, porque esses estoques apenas aumentaram, eles não foram vendidos. Então, é necessário realizar essa observação em primeira instância. Então, isso quer dizer que o caixa, do ponto de vista do caixa, observando do ponto de vista do caixa, temos que, se aumenta o valor de um ativo de um período para o outro, isso vai reduzir o caixa. Nós temos que ter essa ideia, vai reduzir o caixa. Caso contrário, se há uma diminuição do ativo de um período para o outro, supondo que tenha diminuído, aqui está de 30 mil para 50, supondo que seja 20 mil, né? Haveria ali então uma redução de clientes de 30 mil para 20 mil e essa redução representa um benefício para o caixa. Então, existe uma diferença de 10 mil que vai beneficiar o caixa. No caso de passivo, vou mudar o slide aqui, no caso de passivo, o raciocínio é o mesmo, porém inverso. Por exemplo, se temos salários a pagar, se aumentou os salários a pagar, isso é benéfico para o caixa, porque a empresa ela não desembolsou para realizar aquela liquidação da obrigação. Ela permitiu que aquela obrigação aumentasse em seu tamanho, em seu volume. A empresa permitiu o aumento dos fornecedores de um período para o outro? Permitiu. Então, isso é benéfico para o caixa, pois ela aumentou a obrigação
e não reduziu a sua obrigação, isto é, do ponto de vista do caixa, não saiu recursos para liquidar aquela obrigação. Então, nesse sentido, se um passivo aumenta de um período para o outro, então aumenta-se o caixa de um período para o outro. Caso contrário, se um passivo é reduzido de um período para o outro, isso vai prejudicar o caixa, no sentido que vai sair mais recursos do caixa. É importante ter essa noção para elaborar a DFC do método indireto, ter essa noção daquilo que está afetando ou não o caixa, ok? Então, eu trago aqui a demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto. Para realizar essa demonstração, para elaborar essa demonstração, é necessário partir do lucro líquido. Então, nós temos aqui um lucro líquido de 58.429. É o mesmo lucro líquido da DRE, ok? O método indireto, por vezes, ele é chamado também de método da conciliação, pois ele vai realizar uma espécie de conciliação daquilo que é de informação econômica, que é a informação trazida pelo lucro líquido, para a informação financeira, que é a informação de caixa. Uma vez apresentado o lucro líquido, é necessário realizar ajustes. Então, observando a DRE teve lá, por exemplo, a conta de depreciação do período, como uma despesa, reconhecida como uma despesa. No entanto, a depreciação, ou no caso de amortização ou exaustão, esses elementos eles não afetam o caixa, então é necessário realizar um ajuste nesse valor do lucro líquido. Então, este ajuste é colocado de maneira em que a depreciação ela volta para o valor do lucro, ou seja, restitui-se o valor da depreciação para o lucro. Então, o lucro passa a ser de 60.649. Por quê? Porque a depreciação ela não afeta o caixa. E tendo em vista essas comparações que eu acabei de apresentar a você em relação ao balanço patrimonial, onde comparamos um período com o outro, essa comparação ela se expressa aqui. Então, se de um período para o outro houve uma diferença de 20 mil, esse 20 mil ele vai ser expresso aqui na nossa DFC. Então, se houve um aumento de contas a receber de um período para o outro, isso é ruim para o caixa, porque esses valores recebíveis não entrou em caixa, apenas foram reconhecidos como direito. Então, nesse sentido, coloca-se o 20 mil, que é o valor da diferença, como um valor negativo. De maneira semelhante, acontece com os estoques. Houve um aumento de estoques de um período para o outro. E isso é ruim do ponto de vista do caixa. Então, a diferença ela é retratada aqui com o seu numerário negativo, porque se aumentou o estoque, quer dizer que há valores que não foram recebidos. De maneira semelhante, acontecem com o realizável a longo prazo. Houve, então, um aumento do realizável a longo prazo, de um período para o outro. Então, este aumento ele é registrado aqui como 30 mil. Houve um aumento de 30 mil. Então, como houve um aumento no direito ou no valor do bem, de um período para o outro, e esse aumento ele não beneficiou o caixa, porque foi reconhecido um aumento nos direitos a receber, mas que não afetou o caixa, não afetou ainda, porque esse direito ele não foi recebido, então tem-se a diferença como negativa. Por outro lado, pensando um pouco no passivo, impostos a pagar. Então, nós temos aqui impostos a pagar no valor de 5.977. 5.977 é a diferença de um período para o outro em relação aos impostos a pagar. No entanto, se essa diferença ela foi positiva, observando o passivo, isso é benéfico para o caixa, porque deixou-se de realizar o pagamento daquele imposto. Então, aumentou a obrigação dos impostos a pagar quando observado no balanço patrimonial. Então, essa mesma linha de raciocínio se aplica às demais contas. Então, nós temos imposto de renda e contribuição social a pagar, teve um aumento líquido em provisão para pagamento de salários, um aumento líquido em fornecedores. Repare que todas as contas aqui retratadas na DFC, no método indireto, são de caráter operacional. Então, tudo isso aqui é de caráter
é operacional. Então, qual é o fluxo das atividades operacionais? Então, o fluxo é o conjunto dessas informações. Então, o conjunto dessas informações somadas irá gerar ou consumir um recurso. No caso aqui, nós temos um valor negativo. Então, esse valor negativo representa um caixa consumido, ok? Então, nós temos um caixa consumido no período, porque o valor resultante ele foi negativo. Não foi um caixa gerado, foi um caixa consumido, dado que o valor do fluxo das atividades operacionais foi negativo. Nós temos ainda os fluxos das atividades de investimento. Digamos que a entidade ela realizou a compra de um ativo imobilizado. Então, ela realizou a compra desse ativo imobilizado e, por causa da compra realizada, houve uma saída de recursos financeiros de caixa ou de banco. Isso é ruim do ponto de vista do caixa. Saiu recursos do caixa para a compra desse ativo. Então, o valor do imobilizado, comparado de um período para o outro, ele vai aumentar. Se antes era 0, agora é 60 mil. E isso é ruim do ponto de vista do caixa, porque teve que sair recursos para a aquisição desse imobilizado. Nesse sentido, a compra de ativo imobilizado é expresso de maneira negativa, então menos 60 mil. É possível ter outros elementos também como atividade de investimentos, como por exemplo, dividendos recebidos ou recebimento pela venda de um equipamento, ou um recebimento pela venda de um veículo, por exemplo. Então são todos os elementos de atividades de investimento. E o valor resultante deste fluxo foi de 60 mil negativo. Se foi de 60 mil negativo, houve então um consumo de recursos, um consumo de numerários em caixa. Então, o caixa líquido consumido pelas atividades de investimento será de 60 mil, ok? Nós temos ainda o fluxo das atividades de financiamento. As atividades de financiamento vai conter todos os numerários relativos aos financiadores da organização. Então, nós temos, por exemplo, um aumento de capital no valor de 55 mil. Então, se houve um aumento de capital, isso beneficiou o caixa, aumentou valores ali dentro do caixa. Então, no fluxo, ele é expresso de maneira positiva. Um financiamento a longo prazo, ou, por exemplo, um empréstimo que é realizado. Esse financiamento ou aquele empréstimo, ele, no caso deste exemplo, ele está como valor positivo. Quer dizer que a obrigação aumentou de um período para o outro, quando comparado dois períodos. E isso é benéfico do ponto de vista do caixa. Quer dizer que, até então, não saíram recursos para, em teoria, não saíram recursos para pagar esses financiamentos, ok? Então a lógica aqui é a mesma, para considerar o valor como positivo ou o valor como negativo. No caso desse exemplo, teve-se um valor de 62.040, que é, na verdade, um caixa gerado, um caixa líquido que foi gerado pelas atividades de financiamento, ok? Então, nós temos um caixa gerado. E, como você pode observar, temos três tipos de fluxos. Os fluxos das atividades operacionais, os fluxos das atividades de investimento e o fluxo das atividades de financiamento, ok? O conjunto desses três fluxos, que vai trazer um caixa gerado ou um caixa consumido, irá retratar o valor que foi gerado ou consumido de caixas e equivalentes de caixa naquele período. Então, somando o saldo dos três conjuntos, dos três fluxos, haverá, no caso deste exemplo, um aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa. Então, é importante se ater que até aqui nós vimos qual foi o fluxo de caixa gerado ou consumido pela entidade para este período, para este momento. Mas é importante considerar que no fluxo de caixa, na DFC, deve-se apresentar quais eram as informações de caixa, equivalentes de caixa inicial, os valores que estavam previstos ali no início do período, qual foi então
o valor de caixa final, no final do período, e realizar ali a diferença. Então, a diferença entre o caixa inicial e o caixa final vai fornecer a informação da variação líquida. Então, existe uma variação que deve corresponder ao somatório dos fluxos das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento. Então, perceba como a DFC ela traz informações detalhadas a respeito desses fluxos. Bom, agora nós vamos assistir a um vídeo que vai trazer mais detalhes complementando essas informações que estamos vendo aqui em sala de aula. E o professor volta logo mais. Como começar direito o seu negócio? Heloísa Motoc, sócia fundadora da Quali Contábil e diretora da Rede Mulher Empreendedora, fala da importância da legalização de uma empresa. Heloísa, com 16 anos no mercado contábil, como você tem notado a importância dada pelos empresários aos serviços de contabilidade, principalmente de micro e pequenas empresas? Bom, o empresário ele tem dado importância para a contabilidade, porque tanto o empresário como o contador, eles precisam trabalhar juntos. Tanto para a parte de obrigações acessórias, onde o contador precisa informar todos os dados da empresa para o governo, as informações da nota fiscal eletrônica. Então, tudo isso, tanto o empresário como o contador, eles precisam ter uma sincronia de trabalho. Os dois precisam falar exatamente a mesma língua. A contabilidade deve ser vista, então, pelos empresários como uma importante ferramenta de gestão. Caso contrário, alguns problemas podem ocorrer. Gostaria que você destacasse os principais problemas que comprometem diretamente a gestão do negócio. Bom, na contabilidade a gente consegue ter várias informações sobre o crescimento da empresa, como está o fluxo de dinheiro na empresa, a parte financeira, informações de pagamentos. Se o empresário não dá importância para essas informações, ele pode tomar uma decisão errada, achar de repente que ele tem dinheiro em caixa e esse dinheiro ele já está comprometido com alguma outra coisa, fornecedores, folha de pagamento. Então, todas essas informações, o empresário ele precisa tomar importância não só pelo que acontece na vida financeira da empresa, mas no todo, de toda a questão do investimento, para que ele faça os investimentos de forma segura. Muitos empresários acreditam que o trabalho da contabilidade é apenas de apuração e cálculo de impostos. Hoje, quais são os papéis fundamentais de um bom contador para o crescimento de um negócio? Bom, o papel do contador hoje é fundamental. Hoje o contador ele não pode só atuar como mero apurador de imposto. Ele precisa saber como seu cliente está atuando, aonde ele está atuando, quem são seus clientes, fornecedores, para que ele consiga dar assessoria para a empresa a mais específica possível e de forma essencial para o crescimento do negócio. O contador que atua de forma distante da empresa, ele pode comprometer o andamento da empresa. Existe hoje no Brasil um número grande de novos empreendedores. Como você nota o interesse desses novos empresários em investir também na prática contábil? Bom, os empresários eles estão cada vez mais querendo empreender. Então, ter informações sobre a contabilidade vai fazer com que ele, no planejamento do seu negócio, consiga errar menos. Para pequenos empresários, qualquer erro ele pode custar a vida da empresa. Então, quanto mais ele conseguir planejar, saber quanto ele vai pagar de imposto, saber o que ele precisa investir previamente, antes de alugar um espaço, fazer um contrato de locação, fazer um contrato social. Então, tudo isso para o empresário, ele já tem que ter essas informações previamente com o auxílio da contabilidade. E qual o momento que estes empresários sentem a necessidade de legalizar a empresa e contar com a ajuda de um profissional de contabilidade? Normalmente os empresários procuram os contadores no momento que eles vão regularizar o negócio. Então, se é uma empresa que tem sócios, no momento que ele vai fazer o registro do contrato social, no momento que ele está fazendo o planejamento da legalização do negócio. Então, é nessa hora que ele é fundamental fazer assessoria com uma contabilidade, porque o contador já vai conseguir passar algumas informações para eles prévias do que ele precisa pesquisar para não fazer errado. Quais são as vantagens para quem formaliza a empresa? Bom, as vantagens são que ele trabalha com maior segurança. Hoje, qualquer empresa que vai contratar um serviço, ele quer saber se a empresa é regular, quer saber se a empresa fornece nota fiscal, se a empresa realmente tem uma sede, qual é a estrutura da empresa. Porque hoje a responsabilidade solidária, tanto de clientes, fornecedores, empregados, tudo isso conta para a gestão da empresa. Então, hoje o empresário, quando ele vai contratar uma empresa, ele quer saber se a empresa é regular, se ela realmente paga os seus impostos, tem os funcionários registrados, para não comprometer a gestão do seu próprio negócio. Bom, segundo pesquisas do Sebrae, as mulheres estão comandando a abertura de novos negócios no país. Como você vê a atuação dessas mulheres ao encarar o desafio de administrar a casa, a família e administrar uma empresa?
Bom, as mulheres buscam empreender mais pela flexibilidade que tem de tempo, né? Eu, como mãe, acabo tendo esse ganho na hora de conseguir planejar melhor o meu dia de trabalho com os dias com meus filhos. Então, isso acho que é fundamental para a mulher, ela ganhar essa flexibilidade. E a mulher empreendendo, ela consegue ter essa liberdade em conseguir planejar melhor o seu dia. E conseguir, muitas vezes, dar conta daquilo que ela precisa fazer em casa e dividir também as tarefas com o marido. E a que você atribui esse aumento da participação feminina na vida econômica do país? Bom, as mulheres estão buscando empreender mais porque elas querem mais flexibilidade de tempo. Eu acho que para a mulher, principalmente as mulheres que têm filhos, para ela é um ganho maior acompanhar a vida dos seus filhos. E a mulher, quando empreende, ela consegue ter essa flexibilidade. Eu acho que o ganho é maior do que propriamente o ganho financeiro. Bom, como você pôde assistir agora há pouco, a contabilidade ela é indissociada da gestão. Então, a contabilidade ela vai servir para a gestão, vai servir ali para os usuários da informação, para que estes possam tomar as suas decisões, para que possam compreender a realidade da entidade como ela é. E a DFC, ela não foge disso, ela não é diferente disso. A DFC, ela vai trazer informações a respeito do posicionamento financeiro da entidade. É importante que o usuário da informação tenha consciência ali de como está os fluxos das atividades da entidade em relação ao aspecto financeiro, visualizando assim, então, quais os pagamentos, quais os recebimentos. Nesse sentido, vamos fazer então uma reflexão a respeito da empresa. Será que a empresa ela poderá subsistir sem contabilidade? Será que é possível separar contabilidade da realidade da empresa? Existem empresas que não precisam de contabilidade? Será que existem empresas que não precisam de contabilidade? A contabilidade, atualmente, ela é considerada como indissociável. Se há algum gestor que dirige a empresa sem as informações contábeis, sem as informações financeiras, esse gestor está realizando uma direção da empresa às cegas, ok? As informações contábeis, as informações financeiras, as informações de desempenho também servem para que o usuário, para que o gestor da entidade possa conduzir os seus negócios de maneira consciente, de maneira que ele tenha a consciência ali da realidade da empresa naquele momento em que ele visualiza as demonstrações contábeis e as demonstrações financeiras. A DFC é uma demonstração muito importante, embora não seja obrigatória para as pequenas empresas, por exemplo, ela é altamente recomendável para que as pequenas empresas elaborem a DFC no sentido de utilizá-las para a sua gestão, para a gestão dos pequenos negócios. Isso ajuda muito ao gestor a tomar decisões em relação às operações de caixa, as movimentações, a ele visualizar como está as suas compras, os seus pagamentos. Isso ajuda muito no dia a dia da empresa. E uma outra demonstração que também possui a sua relevância é a chamada DVA, a demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado vai trazer os elementos, vai destacar os elementos relativos à riqueza. A DVA, ela não era, na verdade, até 2007, obrigatória para as empresas. Ela foi introduzida pelo advento da Lei 11.638 de 2007 e tornou-se obrigatória para as empresas SA de capital aberto, ok? Então, a DVA ela foi introduzida pelo advento da lei e a DVA ela vai trazer o posicionamento em relação à riqueza gerada pela entidade. Qual foi, então, a riqueza gerada pela entidade, pensando um pouco agora do ponto de vista social, do ponto de vista da sustentabilidade. A DVA ela vai trazer esses elementos. Vamos acompanhar, então, no slide, que a DVA, a demonstração dos valores adicionados, ela representa um dos elementos, um dos componentes do balanço social. Ela pode estar integrada dentro do balanço social. O balanço social é um relatório de socioeconômico de sustentabilidade. A DVA ela pode estar inclusa junto com os elementos do balanço social. O balanço social traz os indicadores relacionados à atuação da empresa perante a sociedade, trazendo os elementos ali de sustentabilidade, aspectos econômicos, aspectos sociais, a atuação social da entidade. E a DVA ela pode fazer parte disso, ela pode ser inclusa
como um componente ou ser vista como uma demonstração isolada a respeito da riqueza que ela tem gerado. Então, nesse sentido, ela tem por finalidade evidenciar a riqueza. Essa riqueza aqui é a riqueza econômica, riqueza econômica gerada pela entidade, ok? Então, a riqueza criada pela entidade e também a sua distribuição durante determinado período. Então, quando pensamos a respeito da riqueza econômica, estamos pensando nos valores de receita, valores brutos de receita e também os valores de insumos, que são os valores que a empresa adquiriu na compra de matéria-prima ou na compra de material para revenda, considerando também seus valores brutos, isto é, com impostos. Então, a DVA ela vai expressar os valores brutos de receitas, menos os valores brutos de compras realizadas naquele período, que estão inclusos ali dentro do custo do produto vendido ou do custo da mercadoria vendido, adicionados os seus impostos. Ela vai ter, então, o chamado o valor adicionado bruto, ok? Esse valor adicionado bruto pode considerar também, adicionando a ele, valores de transferências. Uma vez que a empresa ela detenha controle numa outra organização, ela pode adicionar esses valores também ao seu valor adicionado bruto. É importante destacar que o valor adicionado bruto ele é comparado ao PIB. O PIB é o produto interno bruto. O PIB ele é focado na produção, tem um caráter econômico voltado ali para o momento da produção. O valor adicionado bruto, ele é muito semelhante, porém, ele observa o momento da competência, o momento da venda. No momento da venda, qual foi a riqueza gerada? Então, trata-se de uma informação muito importante do ponto de vista contábil e também econômico, embora haja uma diferença temporal ali entre o PIB e o valor adicionado bruto. Vamos entender, então, como que funciona a DVA. Vejamos. Nós temos que a elaboração da DVA deverá evidenciar a riqueza criada, no mínimo da seguinte forma. Temos, então, pessoal em encargos, impostos, taxas e contribuições, juros aluguéis, juros sobre capital próprio e dividendos, lucros retidos. Então, a DVA vai evidenciar tanto a geração de riqueza, quanto também a sua distribuição. É comum os especialistas fazerem uma comparação, comparando a DVA com um bolo. Então, cria-se um bolo colocando ali os seus ingredientes, como, por exemplo, a receita bruta, os insumos, e distribui-se esse bolo através de vários elementos ali, que é isso que vamos conferir no nosso próximo slide. Vejamos. Nós temos, então, um modelo de DVA. Como que é, então, a estrutura da DVA? É importante, vale destacar que para a elaboração da DVA, temos que observar o CPC 09. Então, nós temos o CPC 03, que vai tratar ali da apresentação das demonstrações dos fluxos de caixa, e o CPC 09, que vai trazer informações a respeito da DVA. Então, como que a DVA deve ser apresentada? Primeiro, nós temos receitas. Temos um grupo chamado de receitas, onde será apresentado as vendas de mercadorias, de produtos, serviços, outras receitas que a empresa obteve no período. Essas receitas aqui, elas são receitas brutas, isto é, possui dentro delas os valores de impostos, não foi deduzido ainda os valores de impostos, trata-se de valores brutos de receitas. Então, no primeiro momento, temos este grupo de receitas. Num segundo momento, há o grupo número 2, chamado insumos adquiridos de terceiros, onde teremos dentro deles os custos dos produtos, os custos das mercadorias ou dos serviços vendidos. Então, trata-se daquele custo que está contido na DRE, porém adicionado com os valores de impostos. Vale lembrar que a empresa, ao realizar uma compra de mercadoria para revenda, ela, no seu tratamento contábil, ela separa ali os valores de impostos para o direito a receber e organiza a informação dentro do estoque, a informação restante. E o estoque, ao ser vendido, ele é
ele é passado ali para o custo das mercadorias vendidas. Então, quando a gente observa o CMV, o custo das mercadorias vendidas, estamos observando os valores de custos extraídos ali, exceto os impostos. Para a DVA, é necessário adicionar de volta estes impostos que não estão sendo considerados ali pela DRE. Então, trata-se de valores brutos. É o custo dos produtos brutos, é o custo das mercadorias brutas, é o custo dos serviços brutos. Isto é, com impostos. É necessário considerar esses impostos, ok? Nós temos também materiais, energia e serviços de terceiros, também considerados, devem ser considerados os tributos, ok? Perda de recuperação e valores ativos. Então, nós temos receitas e insumos, grupo 1 e grupo 2. É como se fosse receitas e custos, ok? Grupo 1 e grupo 2. O 1 menos o 2 vai gerar ali o chamado valor adicionado bruto, conhecido como VAB. Então, nós temos o VAB, que é o valor adicionado bruto, que é este valor que é comparado ao PIB. Ele é muito semelhante ao PIB. Ele só possui uma diferença ali em termos de temporalidade, conforme eu acabei de lhe explicar, ok? Então, a partir do valor adicionado bruto, a empresa ela pode deduzir os elementos de depreciação, amortização e exaustão. Então, se houve depreciação, amortização e exaustão no período, a empresa irá deduzir esse valor adicionado bruto e terá o chamado valor adicionado líquido, que é o grupo 3 menos o grupo 4, ok? Então, o valor adicionado líquido é o valor gerado de riquezas pela empresa em determinado período. No entanto, a empresa ela pode considerar valores de riqueza gerados por outras empresas das empresas que ela detém controle. Por isso que existe o grupo 6, que é os valores recebidos em transferências. No caso de resultado de equivalência patrimonial, receitas financeiras, a empresa irá considerar estes valores na sua DVA. Ela vai assumir essa riqueza que foi gerada na outra empresa como sendo dela, uma vez que ela detém o controle sobre estes valores. Então, é tratado como se fosse dela. Então, por isso existe o grupo 6. A partir daí, temos então o grupo 7, que é o bolo completo. Trata-se do valor adicionado total a distribuir, que é o 5 mais o 6. O saldo do grupo 5 mais o saldo do grupo 6, ok? Então, 5 mais 6, temos o valor total a distribuir. Trata-se do bolo completo. O bolo, ele é distribuído, no caso, o valor adicionado total, ele é distribuído por 4 grupos, ou 4 elementos. Temos o grupo pessoal, então trata-se das pessoas, dos empregados, a quem gerou-se a riqueza. Temos também o grupo impostos, taxas e contribuições, que está retratando aqui a entidade governamental como um destinatário dessa riqueza que foi gerada. Temos também a remuneração de capital de terceiros e a remuneração do capital próprio. Então, outros destinatários acerca daquela riqueza que foi gerada no período. Eu vou realizar aqui, então, uma atividade rápida. Temos aqui uma DVA, que ela não está completa, ela está parcialmente elaborada. E vamos observar aqui. Então, nós temos, no caso, receitas, 170 mil, e outras receitas, mais 10 mil. Então, nós temos 180 mil como receitas, ok? Como insumos adquiridos de terceiro, existe um custo, que é custo bruto, vale lembrar, custo bruto. 54 mais 32, referente a materiais, energia e serviço de terceiro. Então, teremos aqui um valor de 86 mil. Então, 86 mil como custo bruto, na prática, pode-se afirmar como sendo um custo bruto, equivale a um custo bruto. Então, 86 mil, ok? Então, 180 mil menos 86 mil, teremos aqui como valor adicionado bruto um valor de 94 mil reais. Então, esse foi o valor adicionado, a riqueza gerada pela entidade no período. No entanto, a entidade ela teve uma depreciação de 2 mil. Então, esse valor adicionado bruto menos os 2 mil, a empresa terá aqui, então, 92
mil de valor adicionado líquido, ok? Então, nós temos um valor adicionado líquido de 92 mil. Recebido em transferência, a empresa ela detém o controle numa outra empresa que também gerou riqueza e por deter o controle, ela recebeu esses valores como sendo dela. Então, nós temos 92 mil mais 8 mil, valor total a distribuir, teremos 100 mil. Então, 100 mil é o tamanho do bolo, né? O bolo é apenas uma comparação, ok? Então, o valor total a ser distribuído é de 100 mil. Então, a distribuição do valor adicionado, ele deve ser de 100 mil também. Ele vai totalizar 100 mil também. Pois é o conjunto 8, o conjunto dos elementos de pessoal. No caso, nós temos remuneração direta e encargos, impostos. No caso dessa atividade, foi desconsiderado impostos. Temos a remuneração de capital de terceiros, no valor de 4 mil. E temos a remuneração do capital próprio, que é dividendos, no valor de 68 mil. A soma dos valores deve representar 100 mil reais. Então, trata-se das destinações dessa riqueza que foi gerada pela entidade neste determinado período, ok? Bom, nós vimos então a respeito da DFC, conhecemos a DVA, que é uma demonstração, ela é muito importante, ela é obrigatória para as SA de capital aberto, mas é também recomendável para todas as entidades, para que as entidades possam entender a sua riqueza, a riqueza gerada, visualizar as informações de caráter mais econômico, ok? Então, nós temos a DFC, nós temos a DVA, nós temos o conjunto das demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, a DRE, a DRA, DMPL, DLPA, como nós vimos nas aulas anteriores, e todo este conjunto de demonstrações contábeis requerem um complemento de informação, requerem um detalhamento a mais de informação. E esse complemento, esse detalhamento a mais, é trazido pelas notas explicativas. As notas explicativas vão trazer o complemento de informações adicionais sobre as demonstrações. Acompanhe comigo. Nós temos que as notas explicativas contêm informações adicionais e elucidativas. As notas servem para esclarecer as informações que foram apresentadas dentro das demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração do lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado. Então, o conjunto de demonstrações contábeis requerem informações complementares, que traz à tona o seu detalhamento a respeito das informações. As informações que não podem ser expressas de maneira detalhada nessas demonstrações são trazidas pelas notas explicativas. Então, as notas explicativas visam apresentar informações acerca do quê? Acerca das bases de elaboração das demonstrações. Qual foi, então, a legislação que foi utilizada para a elaboração das demonstrações? Qual foi os pronunciamentos contábeis que foram utilizados? Qual foi os elementos normativos que foram utilizados como base para a elaboração das demonstrações contábeis e também das práticas contábeis que subsidiam ali as práticas do contador? Isso deve ser informado em notas explicativas. As notas explicativas devem divulgar as informações relevantes, pertinentes, que não tenham sido apresentadas em outras partes das demonstrações contábeis. Então, formas de mensuração do estoque também pode ser trazido, tendo como base o CPC 16, que trata a respeito dos estoques. Ou então, um teste de recuperabilidade que foi feito nos ativos, conforme os pronunciamentos contábeis. Isso deve ser trazido à tona nas notas explicativas. Então, as notas explicativas vão trazer detalhes a respeito das informações patrimoniais, econômicas e financeiras que são trazidas pelas demonstrações contábeis. Nesse sentido, vai prover também informações que não tenham sido apresentadas em outras partes das demonstrações contábeis, mas que sejam relevantes para compreendê-las. Então, informações que ficaram de fora, ou então não foi possível apresentar nas demonstrações contábeis, as notas explicativas irão tratar. Então, as notas explicativas proporcionam informação
acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e também as políticas. Quais as políticas que a empresa utilizou? Qual foi as bases que a empresa utilizou? Será que ela está se pautando de maneira adequada, de maneira legal, de maneira que se baseie nos CPCs? Ela deve informar isso. Então, tanto as bases quanto as políticas devem ser informadas. E essas políticas contábeis específicas podem ser apresentadas como seção separada das demonstrações contábeis. Então, existe uma área abaixo das demonstrações contábeis quando elas são divulgadas para usuários externos e essa área vai expressar ali as notas explicativas, vai ter ali as notas explicativas. Geralmente inicia-se as notas explicativas apresentando essas bases que foram utilizadas pelo contador para a elaboração das demonstrações contábeis, apresentando ali os pronunciamentos contábeis, mudanças normativas também que podem ter ocorrido de um período para o outro, ou mudanças na forma de reconhecimento do valor do ativo também podem ser expressas em notas explicativas. Então, as notas explicativas vai trazer à tona um detalhamento a respeito das informações contábeis. É nas notas explicativas que é possível identificar o detalhamento da conta estoques, por exemplo, que é observada de maneira sintética no balanço patrimonial. É possível identificar quais as operações de empréstimos e de financiamento que a empresa executou durante o período de maneira mais detalhadas, porque as notas explicativas vão trazer um quadro detalhando essas informações e é importante que o contador ele se atenha na elaboração das notas explicativas para trazer esse detalhamento, essa evidenciação das informações. Vamos voltar ao slide então, para vermos que a entidade deve divulgar nas notas informações sobre os principais pressupostos relativos ao futuro. Então, se existe uma expectativa futura, essa expectativa ela deve ser reportada também em notas explicativas, desde que seja previsto que haverá uma mudança acerca das informações contábeis. Ela deve divulgar também as fontes importantes de incertezas, que estão relativos às incertezas. São informações que estariam no balanço patrimonial, mas que não foram para o balanço por se tratar de uma incerteza. Portanto, elas são evidenciadas em notas explicativas. Deve-se divulgar também eventos que tenham riscos significativos. Modificação do material nos valores contabilizados de ativos e passivos durante o próximo exercício financeiro, ok? Temos ainda que, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1185 de 2009, tendo em vista ali a NBC TG 26, que corresponde ao CPC 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, faz menção à forma de como se fazer e estruturar as notas explicativas. Então, pela visão do CPC, o CPC ele traz detalhes sobre como as notas devem ser apresentadas. Então, devem ser apresentadas tanto quanto seja praticável de forma sistemática. Assim como as demonstrações contábeis, como elas são apresentadas, as notas explicativas devem ser apresentadas também de maneira sistemática e organizada, de forma a auxiliar o usuário da informação, para que ele consiga acessar ali as notas explicativas de maneira fácil, de maneira prática. E, na determinação da forma sistemática, a entidade deve considerar os efeitos sobre os aspectos da compreensibilidade. Será que aquela nota que está sendo escrita, ela é compreensível o suficiente? E também a comparabilidade. Será que as informações detalhadas que são trazidas nas notas explicativas trazem elementos de comparabilidade de um período para o outro ou não? Então, as notas explicativas vão trazer estes elementos de maneira clara, devem trazer. Cada item das demonstrações contábeis deve ter referência cruzada. A gente vai visualizar daqui a pouquinho o que seria isso, a referência cruzada. Trata-se de um recurso adicional que serve para localizar rapidamente uma nota explicativa, tendo em vista as demonstrações contábeis, com respectiva informação apresentada nas notas. Então, o usuário da informação, ele acessa o balanço patrimonial e uma das colunas
que é apresentada na estrutura do balanço patrimonial, vai conter ali uma coluna de referência, onde ele pode identificar rapidamente que nota explicativa está abordando aquele elemento patrimonial. Vamos ver isso daqui a pouco. Mas agora, vamos assistir a um vídeo que vai trazer mais elementos, mais informações complementares a respeito do que estamos tratando aqui em sala de aula. E o professor volta já. Agora, o Contabilidade na TV conversa com o professor Eliseu Martins sobre a questão das notas explicativas nos balanços. Professor, eu gostaria que o senhor falasse o porquê, qual a necessidade dessas mudanças. O que aconteceu no final de 2014 foi a emissão da orientação do CPC número 07, que tem como objetivo procurar racionalizar a elaboração das notas que acompanham os balanços. É uma mudança bastante radical que a gente tem procurado fazer no sentido de transformar as notas explicativas em algo que ajudem muito a leitura e a interpretação dos balanços. E quais são os procedimentos, os novos procedimentos principais que devem ser seguidos nesse caso? Então, o que está lá nessa norma é algo que, no fundo, já estava embutido em todas as outras normas, mas de uma maneira muito esparsa. E foi tudo juntado para mostrar que pode-se sim fazer notas explicativas com um espaço bem menor e com um nível de transparência muito maior. Há muitas coisas ditas nas notas que podem ser tiradas porque, no fundo, não estão agregando nada de valor a quem lê os balanços. E, por outro lado, há certas coisas muito relevantes que estão sendo faladas muito rapidamente ou às vezes nem faladas. E elas precisam ser escritas e bem escritas. Então vai ser uma espécie de padronização, ou não? A padronização é no sentido de fazer com que o máximo possível as empresas que elaboram e que divulgam essas notas explicativas tenham um mesmo norte, que é em prol daquilo que é a bandeira desta convenção, que é a transparência. Professor, e com relação às empresas que são clientes das empresas de contabilidade, o senhor falou que vai haver um envolvimento também do Departamento de Comunicação. Por que isso? O que a gente acha é o seguinte: nota explicativa é algo por demais importante para ficar na mão de nós, contadores, que somos muito técnicos, que temos os nossos jargões, que temos o nosso palavreado que é excessivamente técnico. E o pessoal de comunicação tem uma capacidade de usar uma linguagem bem mais acessível aos que precisam dos balanços e que não precisam ter esse conhecimento técnico tão aprofundado. Então, principalmente no caso das companhias abertas, que são as companhias então que têm ações emitidas no mercado e que têm milhares e milhões de investidores, o profissional de comunicação, o profissional de jornalismo, por exemplo, tem uma habilidade em mastigar aquele assunto indigesto e transformá-lo em algo passível de ser entendido facilmente por toda e qualquer pessoa. Até porque são muitas pessoas, muitas empresas que se beneficiam e usam esses balanços. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre eles. Então, você veja o seguinte: a empresa precisa levar seus balanços para os seus credores, para os bancos, para os fornecedores, para aqueles que lhe dão crédito. E as notas explicativas são uma parte importante para entender o balanço. Muitas empresas têm muitos investidores, que são sócios, ou mesmo uma SA fechada, ou uma empresa aberta. Os sindicatos dos empregados, que precisam analisar os balanços, onde seus associados, seus sindicalizados estão trabalhando e acompanhar a saúde delas. São muitas as entidades e, no fundo, as pessoas, os cidadãos, as cidadãs de uma maneira geral. Eu, como brasileiro, posso não ter nenhum interesse particular meu ser investidor, por exemplo, da Petrobras, mas como brasileiro eu quero saber como a Petrobras vai indo. Eu quero saber como a Sabesp vai indo. E, por isso,
todos os usuários, quer aqueles que têm interesse financeiro, direto na entidade, ou interesse de emprego, ou o próprio governo tem interesse nos seus impostos, mas também os cidadãos têm esse interesse e, portanto, eles têm uma necessidade de que essas notas explicativas sejam capazes de dizer bastante mais com muito menos palavras e com muito menos espaço. Obrigada, professor. Um prazer conversar com o senhor. Este é o Contabilidade na TV, direto da 24ª Convecon São Paulo. Como nós vimos na entrevista do professor Eliseu Martins, as notas explicativas devem ser expressas de maneira clara, de maneira comunicativa, de maneira que traga as informações evidenciadas de maneira objetiva ali e com menos termos, com menos palavras, dando a devida importância para cada tipo de informação, que será de utilidade para o usuário das informações. Até certo tempo atrás, havia-se muita informação desnecessária nas notas explicativas. Com o processo de convergência das normas internacionais, as notas explicativas foram tratadas de maneira mais cautelosa, de maneira que deu-se uma atenção maior para as notas explicativas para que elas se expressassem de maneira mais organizada, de maneira mais consistente, ok? Então, nesse sentido, os CPCs traz ali as orientações a respeito das notas explicativas em relação à sua organização. Vamos ver, então? Acompanhe comigo. Nós temos que, em termos de ordenação e agrupamento, então, vou trazer aqui exemplos de ordenação e agrupamento, depois também um exemplo de notas explicativas. Nós temos que exemplos de ordenação ou agrupamento sistemático. Então, devemos dar destaque, como contador, para as áreas de atividades que a entidade considera mais relevante para a compreensão do seu desempenho financeiro, da posição financeira, bem como agrupar informações sobre determinadas atividades operacionais. Isso deve-se dar destaque para essas áreas de atividade. Agrupar informações sobre contas mensuradas de forma semelhante, como os ativos mensurados ao valor justo. Então, quais foram os ativos que foram mensurados ao valor justo? Então, as notas explicativas devem trazer isso de forma organizada, de forma que o usuário da informação consiga visualizar esse conjunto de informação. Deve ainda seguir uma ordem das contas contidas nas demonstrações contábeis, tais como a declaração de conformidade com os pronunciamentos. O contador, ao iniciar suas notas, ele realiza essa declaração afirmando que as demonstrações contábeis foram elaboradas conforme os pronunciamentos contábeis. O contador, ele traz as políticas contábeis significativas que foram aplicadas, inclusive políticas da empresa também, ele pode informar. E de suporte de itens apresentados nas demonstrações contábeis, pela ordem em que cada demonstração e cada rúbrica sejam apresentadas. Então, existe uma ordem. Então, as demonstrações contábeis vai apresentar-se de maneira organizada e as notas explicativas vai acompanhar essa ordenação trazidas pelas demonstrações contábeis. Além disso, em relação à ordenação e agrupamento, nós temos outras divulgações, incluindo passivos contingentes, ou então compromissos contratuais não reconhecidos e divulgações não financeiras, como, por exemplo, os objetivos e as políticas de gestão dos riscos financeiros da entidade. Então, se há um risco, se há uma incerteza em relação àquele posicionamento patrimonial que a entidade está apresentando, isso será expresso em notas explicativas. Com relação à obrigatoriedade da elaboração das notas explicativas, conforme o artigo 176 da Lei das SAs, a Lei 6404 de 76, há o seguinte tratamento. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas ou por quadros analíticos. Esses quadros analíticos são inclusos dentro das notas explicativas ou demonstrações contábeis necessários para o esclarecimento da situação patrimonial e de resultado da entidade. Então, as notas explicativas visam dar essa informação complementar, trazer à tona essas informações complementares para as demonstrações contábeis. A organização das notas explicativas vai se ater à organização
de como as contas patrimoniais são apresentadas. Então, as notas 1, 2, 3, 4, por exemplo, as primeiras notas explicativas, vão expressar ali as primeiras contas patrimoniais, como caixa, banco, aplicações, contas de estoque. Então, as notas elas vão seguir, vão acompanhar ali a ordenação daquilo que foi informado no balanço patrimonial, ok? Eu vou trazer, então, a você um modelo de notas explicativas. Acompanhe comigo. Então, vou trazer 2 modelos, na verdade. Não há um modelo específico, ok? Uma vez que as notas explicativas visam complementar as informações contábeis, como vimos no vídeo anterior, agora há pouco, não existe uma padronização exata a respeito das notas explicativas. Existe uma recomendação ali em termos de ordenamento de informações. Então, as notas explicativas elas vão se moldar conforme a realidade da organização, refletindo com mais detalhes as informações contidas nas demonstrações contábeis. Um exemplo, houve uma mutação no PL da entidade, dado ao fato da saída do sócio tal, né, um sócio da entidade, o qual recebeu suas cotas de capital conforme valores investidos. Então perceba, aqui é uma informação totalmente qualitativa e que traz um complemento ali à DMPL. Então, afirmando que houve uma mutação no PL da entidade, dado a saída de um determinado sócio. Um outro exemplo, nós temos que a escrituração contábil da entidade é realizada pelo princípio da competência. Embora seja pressuposto que as informações contábeis financeiras sejam pelo regime de competência, exceto a DFC, o contador ele pode informar isso quando ele perceber que essa informação ela é de grande relevância para o usuário da informação. Então, ele vai expressar essa informação. Um outro exemplo, nós temos que, em fevereiro de X1, a companhia adquiriu o controle integral da empresa, localizado em determinado endereço, que atua na prestação de determinado serviço X, ok? Tendo em vista a complementação dos serviços prestados pela companhia. No balanço patrimonial, ao observar o balanço, haverá, expresso no balanço, esse controle que a empresa adquiriu, que estará provavelmente expresso lá nos investimentos da entidade, ok? Então, no balanço patrimonial, haverá lá os investimentos e poderá constar esse investimento que a empresa tem agora, esse controle que a empresa tem. Mas, ao observar o balanço patrimonial, não é possível ver com detalhes, detalhes acerca dessa informação. Então, as notas explicativas vão trazer esse detalhamento. Então, no caso aqui, a companhia adquiriu o controle, é possível informar que empresa que é, onde que ela está localizada, o que ela faz na sua atuação no mercado. Então, as notas explicativas trazem os detalhamentos e também os impactos disso. Os reflexos contábeis, no caso dessa aquisição, constam devidamente escriturados no ativo da entidade, no balanço patrimonial, bem como nos fluxos de caixa das atividades de investimentos. Como houve uma aquisição, isso afetou o caixa, houve uma aquisição que afetou ali o ativo não circulante. Logo, os fluxos de caixa das atividades de investimento serão afetados também, haverá um reflexo ali acerca dos fluxos de caixa. Em X1, a empresa adquirida será totalmente incorporada pela companhia. Além de trazer uma informação atual a respeito do posicionamento financeiro e patrimonial da entidade, o contador, nessa nota explicativa, ele ainda avisa que haverá uma incorporação no futuro, o que irá afetar as informações financeiras no futuro, as informações financeiras e as informações contábeis no futuro. Trazendo um outro modelo agora, mas para observarmos a questão da ordenação, do agrupamento, da organização das informações contábeis, nós temos aqui um modelo de balanço patrimonial divulgado por uma SA, uma empresa SA de capital aberto. Então, nós temos nessa demonstração uma coluna voltada para referenciar as notas. Então, por exemplo, conta caixa equivalente de caixa. Existe uma nota que é referente a contas, a caixa equivalente de caixa. Existe uma nota que é específica para estoque, que vai trazer detalhamentos ali a respeito do estoque, da sua forma de mensuração, os tipos de estoque que a empresa tem.
Impostos a recuperar. Quais são esses impostos a recuperar? ICMS, PIS, COFINS. A empresa ela vai detalhar essas informações em notas explicativas, uma vez que ela apresentou impostos a recuperar de maneira mais sintética nessa demonstração contábil. Então, na nota de número 10, ela irá trazer um detalhamento dessas informações, expressando ali a forma como aquela conta patrimonial foi reconhecida, ok? Então, nós temos, no caso da nota 5, ao acessar a nota 5, perceba que a referenciação ajuda a navegar pelas notas explicativas de maneira mais rápida e assim acessar as informações de maneira mais rápida. Então, a nota 5 traz um detalhamento a respeito de caixas e equivalentes de caixas. Então, no caso da empresa aqui, ela retratou num quadro dentro das notas explicativas, um quadro auxiliar as informações de caixa e equivalentes de caixa e trouxe informações detalhadas a respeito dessas movimentações que afetaram o caixa, em determinado período, ok? Então, nós temos esse modelo de notas explicativas que traz todas essas informações. E aqui, a empresa ela pode e deve mostrar os valores de maneira comparativa, comparando de um período com um outro, tanto do ponto de vista da controladora, quanto do ponto de vista das informações consolidadas, ok? Isso é muito útil para o usuário da informação que consegue ali ter a comparabilidade, visualizar o aspecto da comparabilidade e também ter uma compreensibilidade, conforme nós vimos, ser compreensível, ser claro, ser objetivo. Então, essa nota explicativa ela é expressa de maneira clara, de maneira objetiva para o usuário da informação. E todas as informações pertinentes ao caixa, equivalentes de caixa, são trazidas aqui. Informações relativas a aplicações financeiras são trazidas aqui também. Então, o contador ele deve se preocupar em detalhar em notas explicativas todas as informações referente ao posicionamento patrimonial, tendo em vista ali cada conta. Então, ele pode trazer esses detalhes, uma vez que ele visualiza que é fundamental trazer esses detalhes para o usuário da informação. Tudo tendo em vista o usuário da informação. E é importante atentar-se também que o contador ele não pode colocar em notas explicativas informações que não agreguem para o usuário da informação, que não contribua para o entendimento das demonstrações contábeis. Então, se aquela informação não contribui, é uma informação que está, entre aspas, sobrando, o contador ele não vai colocar aquela informação em notas explicativas. As notas explicativas, é importante lembrar, ela é de utilidade na medida em que ela traz um detalhamento, porém, como o professor falou no vídeo, de maneira mais sintética, de maneira mais comunicativa, de maneira mais objetiva, de maneira que propicie para que o usuário da informação acesse aquelas notas explicativas e tenha as informações pertinentes a respeito do balanço patrimonial, a respeito da DRE, para que ele possa entender informações dos fluxos de caixa, entender o que está acontecendo com mais detalhes ali acerca de uma determinada operação, entender como foi mensurado os ativos, será que foi pelo valor justo, foi pelo valor contábil mesmo, e como que foi essa mensuração, como que foi a mensuração do ativo imobilizado. Tudo isso, as notas explicativas vão trazer à tona para o usuário da informação, evidenciando, inclusive, as informações de incerteza, aquelas informações que não foram ali retratadas no balanço patrimonial, mas que devem ser evidenciadas em notas explicativas. Tudo visando o caráter da transparência para o usuário da informação, para que ele tenha segurança a respeito das informações que ele está lendo. Bom, estamos chegando então ao final da nossa aula. Eu vou ler o nosso último slide, acompanhe comigo. Nós vimos então na nossa aula de hoje a respeito da DFC, da demonstração dos fluxos de caixa, que é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta administrativa. Existe a obrigatoriedade para as empresas SA de capital aberto, embora não sejam obrigadas, as empresas pequenas, por exemplo, é uma ferramenta muito importante para a gestão, para a administração, pois evidencia os numerários do caixa, os numerários nos equivalentes de caixa, os numerários no banco, nas aplicações financeiras. A DFC vai trazer todas essas informações à tona. Vimos também a DVA, a demonstração dos valores adicionados,
que vai se preocupar em evidenciar a riqueza gerada pela empresa em determinado período, aquela riqueza econômica. Então, a riqueza que foi gerada e distribuída. A DVA vai demonstrar sobre esse caráter social, tanto que ela pode estar incluída ali dentro do balanço social, junto com outros indicadores de caráter social, econômico também. É uma demonstração ligada aos valores gerados e distribuídos pela empresa. E, por fim, as notas explicativas, que não é uma demonstração, mas elas complementam as informações trazidas ali pelas demonstrações contábeis, elucidando os fatos que, porventura, não tenham ficado claros nas demais demonstrações, ou informações que não podem ser expressas ali na estrutura das demonstrações contábeis, são trazidas também em notas explicativas, evidenciando os aspectos de incerteza, os aspectos que agregam ali para o usuário da informação. Então, estamos na nossa última aula, encerrando então a nossa aula. Nós vimos na nossa primeira aula sobre balanço patrimonial, entendemos a estrutura do balanço patrimonial, vimos também sobre a DRE, demonstração do resultado do exercício, a DRA, demonstração do resultado abrangente, como é o resultado ali que é gerado pelas outras entidades, que vai ser evidenciado no resultado abrangente. Vimos também a respeito da demonstração do lucros ou prejuízos acumulados, bem como a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Quais são as mudanças que estão ocorrendo ali no patrimônio líquido, no capital próprio da entidade, evidenciada ali pela DMPL. E fechando a nossa aula de hoje, vimos sobre déficit, entendendo o posicionamento financeiro da entidade, a maneira como a entidade deve expressar esse posicionamento financeiro através dos recebimentos, através dos pagamentos. No método indireto, no caso da DFC, expressando ali a conciliação entre o lucro contábil, o lucro da DRE, com as informações financeiras e também pela DVA, trazendo à tona as informações de riqueza geradas pela entidade. Então, nós temos todo esse conjunto das demonstrações contábeis que, embora sejam várias demonstrações contábeis, elas formam um conjunto de informações que deve ser levado ao usuário da informação, tanto o usuário interno quanto o usuário externo, tá? Embora a legislação ela traga ali as informações a respeito da divulgação das informações patrimoniais, financeiras e econômicas para o usuário externo, em especial as SA de capital aberto e SA de capital fechado, todo o conjunto das informações são de utilidade para todos os tipos de usuário. Para o usuário interno, para o usuário externo. Nós temos como usuários externos as entidades bancárias, os fornecedores, que estão representados no balanço patrimonial, quando a empresa realiza movimentações financeiras com essas entidades. A entidade governamental também é um outro usuário da informação contábil. Temos os usuários internos, como os gestores, os administradores, o controller da entidade, que também vai acessar todo esse rol de informações contábeis. E todos eles precisam ter informações confiáveis, informações tempestivas, informações úteis, informações comparáveis, em que eles sejam capazes de comparar com facilidade as informações de um período para o outro, seja compreensível. Aquela informação ela deve ser clara o suficiente para que ele possa entender aquela movimentação. E nisso, as notas explicativas vão auxiliar, permeando ali todas as demonstrações contábeis. As notas explicativas vai trazer o detalhamento acerca de todas as demonstrações contábeis, trazendo à tona ali as informações a respeito da posição patrimonial de cada conta patrimonial que a entidade apresentou, também trazendo as informações financeiras da DFC, da DRE também de caráter de desempenho, como foi aquele custo do período, por exemplo, como foi aquela receita. As notas explicativas vai trazer à tona também essas informações e todo o detalhamento. Então perceba como o conjunto das informações ela é muito importante para o usuário e é necessário você, como contador, ter a preocupação na forma de estruturar, na forma de apresentar essas informações contábeis para os usuários da informação. Então, todo cuidado é pouco na hora de elaborar as demonstrações contábeis e apresentá-las para seus usuários. Então, essa preocupação ela é muito grande. E, como nós vimos nas nossas aulas, houve um impacto ali da Lei
11638 de 2007 e também os CPCs que nos auxiliam na elaboração e apresentação dessas demonstrações contábeis. Eu queria agradecer a você pela participação em nossas aulas, pelo envolvimento também nos fóruns. Espero que essas aulas tenham lhe servido, tenham lhe agregado conhecimento a respeito da estrutura das demonstrações contábeis, a respeito de cada demonstração que nós vimos a respeito. E o professor fica por aqui, agradece pela participação, pelo envolvimento e nos vemos então numa próxima oportunidade. Até lá!